Fala galera, beleza? Bem-vindos ao VHS Plus. E hoje, como vocês já viram aí no título, um vídeo um pouco triste, né? Eu acho até que eu demorei um pouco para fazer esse vídeo. Eu fiquei refletindo muito esses dias sobre isso. Na semana passada a gente ficou sabendo aí que perdemos Jô Soares, um grande comediante, mas acima de tudo uma pessoa que marcou a vida de muita gente, muita gente. É até estranho lembrar porque automaticamente quando falo de Jô Soares me vem uma época, sabe, da minha vida adolescente em que eu estudava de manhã e já saía da escola já pensando naquela fita VHS que eu deixei gravando na noite anterior para assistir o programa do Jô, que era só para isso. Eu tinha uma fita exclusiva que eu tinha que dormir cedo. O programa do Jô Soares era sempre à noite, né? Desde a época do SBT, era um programa que começava depois de meia-noite, normalmente. E como eu tinha que acordar cedo, dormir cedo, né? Eu tinha essa fita que todo dia eu rebobinava, colocava ela no vídeo e programava, deixava gravando até o fim naquele canal, para no dia seguinte, quando eu voltar da escola, a primeira coisa que eu queria fazer, enquanto eu já estivesse almoçando, era assistir o programa do Jô, porque era um dos programas mais geniais de todos os tempos, né, sabe? A gente não tinha esse tipo de coisa na TV aberta, né? E, aliás, na época não consumia TV fechada, não era qualquer um que tinha. E aí eu tô falando, gente, de anos 90 mesmo, sabe? Tô falando ali de 96, 97, acho que foi essa época aí até início dos anos 2000 que eu assistia muito o Jô Soares, quase que todo dia. Era uma diversão a gente assistir aquele programa com as entrevistas mais bacanas. Era como era como descobrir hoje novos memes. O Jô, eu não sei como até hoje a produção dele encontrava as pessoas mais loucas, além dos artistas e escritores, né? Tinha pessoas completamente malucas que apareciam do nada e você morria de rir com uma entrevista, sabe? E era uma coisa assim que muita gente fazia, não era só eu, tá? Muita gente gravava e quem não gravava assistia, ficava acordado para assistir, né? E o comentário era sempre no dia seguinte: nossa, aí, assistiu o programa do Jô? Cara, viu aquele fulano muito engraçado e tal. E isso me remete automaticamente, assim, é até engraçado. Fala de Jô Soares, vir na minha cabeça VHS na hora. Era aquela coisa que a gente fazia todo dia, né? Era automático. E eu comecei a lembrar dessa época, né? E o quanto que eu me arrependo de não ter, pelo menos, reservado umas 5 ou 10 fitas que eu tinha condições e para gravar os programas do Jô e deixar gravado para a posteridade. Por que eu não pensei nisso, né? Felizmente algumas pessoas fizeram isso. Aí temos raras gravações do programa do Jô em VHS, que muita gente acaba gravando, recuperando e vendendo a horrores, que eu acho um absurdo. Eu torço muito, muito para que um dia o Globoplay resolva colocar todas as temporadas de Jô Soares na Globo. Isso seria um espetáculo. O SBT talvez um dia possa fazer algo parecido, né? Tendo em vista que recentemente o Danilo Gentili colocou o programa de despedida do Jô no SBT, ou seja, eles têm isso gravado lá, né? Aquela coisa que eu falo pro pessoal que diz que faz resgate, que isso não existe mais. Existe, gente. As emissoras de TV, desde o final dos anos 90, eles têm acervo de tudo que eles produziram. Então você pensa que não, só eu tenho isso. Não, as emissoras têm, mas por enquanto elas estão guardadas, esse conteúdo está guardado para situações como essa, né? Em que eles vão lá, talvez recuperam uma fita, digitaliza, vai reexibir. Mas a gente vai chegar, eu espero estar vivo para chegar num dia e ter um streaming desse aqui, né? Que olha, tem todos os programas lá disponíveis para você rever. E seria ótimo. Nossa, eu torço muito por esse dia, porque eu tenho uma saudade imensa de poder, sabe, chegar à noite e assistir o programa do Jô. Porque era o programa, sabe? O cara era um gênio. Não me vem com o Bial, desculpa Pedro Bial, não chega nem perto do que o Jô Soares era. E ninguém, apesar do Danilo Gentili ser excelente, hoje pra mim, se tem um programa talk show que vale a pena assistir, é o do Danilo Gentili.
ainda assim, cara, ninguém consegue chegar próximo, nem perto do que era o Jô Soares, né? Então, realmente, assim, apesar de que ele faleceu agora, já tem um tempo que ele está afastado da TV, na minha concepção, parece que ele faleceu quando a Globo resolveu acabar com o programa dele, uma coisa que ficou bem óbvia também na época, né? Foi dito que chegaram a um acordo e decidiram que era o momento dele parar, mas ele não queria parar. Na última temporada, várias pessoas que foram entrevistadas diziam: Jô, tô torcendo para que voltem atrás. Ele, eu também, sabe? Ele deixou claro que ele não queria parar, mas a Globo teve essa decisão estúpida, idiota, de não sei quem lá de dentro, desculpa, mas quem teve essa decisão foi completamente imbecil, porque o Jô Soares sempre foi um velhinho que todo mundo sempre adorou, né? Então não tem essa de que, não, porque ele tá velho, tá na hora de aposentar. Ele não queria se aposentar, gente, ele tinha muito para dar ainda, né? E quando acabou o programa dele, pra mim, praticamente já é como se ele tivesse partido, porque ele realmente partiu. O Jô, não sei porquê também, fazia questão de dizer que não tinha redes sociais, né? Ele falava: não, se você vê alguém no Twitter, Facebook, essas coisas, não sou eu não uso isso. Eu nunca entendi, porque ele sempre foi um cara, pelo menos desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, ele sempre foi um cara também muito associado à tecnologia, sabe? Ele fazia propaganda pra Nokia. Eu lembro da época do lançamento de iPhone, que ele brincava no programa: tô doido pra ter esse e tudo. E aí o cara, não sei porquê, resolveu, né, se reservar nesse sentido. Talvez já tivesse cansado, né, dessa coisa da fama, né, e não se colocar ali nas redes sociais, né. Então a gente não tem nem muitos registros de vídeos, nem nada dessas últimas épocas, desses últimos anos aí de Jô Soares, nem uma foto mais recente, né. E por isso que, assim, eu fiquei refletindo muito sobre isso, né. Caramba, pra mim é como se o Jô já tivesse partido quando acabaram o programa dele, né? Uma coisa muito triste. E acho que ninguém esperava que fosse partir tão cedo, assim, tão rápido, né? Mas é isso, Jô, valeu. Eu sei que, enfim, tem muita gente fazendo isso, mas tem um significado emocional e nostálgico também, né? Porque era uma coisa que era do nosso dia a dia, né? Então enfim, como já disse, me arrependo muito de não ter gravado vários episódios. Com certeza hoje eu ia estar rodando essas fitas e reassistindo, morrendo de rir, como muita gente fez aí, né? Então é isso, pessoal. Fica mais um vídeo aqui. Hoje o vídeo é de memória, né? De uma época aí que eu acho que muita gente devia ter feito a mesma coisa, né? E aí você já intercala ali Jô Soares com Intercine, com o Corujão, o Jornal da Globo, Corujão, né? E a fita gravava até 6 horas da manhã, ainda pegava alguma coisa de Telecurso 2000. Então, assim, às vezes eu acumulava, às vezes eu não conseguia chegar em casa, assistir o Jô, sei lá, tinha algum trabalho para fazer de escola, alguma coisa do tipo. E aí eu lembro que eu fazia assim: não, peraí, eu tenho um programa de Jô de ontem, então peraí, deixa eu adiantar até o final do programa, sem assistir. Aí programava para gravar dali, para poder ter 2 programas para assistir, sabe? E aí muitas vezes dava um filme muito bom depois e a fita não gravava tudo. Coisas da época de VHS, né? Coisas que só quem viveu realmente a época que vai entender. E a galera aí que não sabia disso e tá conhecendo agora, a gente, era uma coisa muito, muito louca, sabe? Muito louca. E tem muita gente que fala assim: poxa, eu queria ter vivido nessa época, né? Queria ter nascido mais cedo para ter vivido essa época. Gente, as coisas acontecem quando tem que acontecer. Tá? A gente tem esse saudosismo, essa memória que é muito boa, mas ao mesmo tempo, a gente nessa época a gente queria estar vivendo num futuro como é hoje, sabe? Com internet, com acesso a tudo, né? Então hoje as coisas são ótimas, a gente estava num futuro, só que o saudosismo é muito forte, né? Então quando acontece esse tipo de coisa, não tem como não chacoalhar a lembrança, né? É isso, pessoal, o vídeo de hoje, essa homenagem ao Jô Soares. Eu fui muito, muito fã de Jô Soares, me lembra muita coisa, muitas conversas, uma época ótima da minha vida também. E se você curtiu, deixa aquele like aí, se inscreve aí, considere se inscrever no canal, como sempre. A gente se vê na próxima, valeu!